Olá, tudo bem? Hoje vamos falar aqui um aspecto do exame da endometriose que foi inspirado numa conversa que eu tive essa semana com uma colega radiologista, em que ela estava elogiando uma pessoa do seu serviço que faz o exame da endometriose, e como ela sabia que eu faço esse exame bastante, ela estava comentando como essa pessoa era boa em diagnosticar endometriose, fazia muitos diagnósticos, só que no final da conversa revelou que essa pessoa apenas não era muito detalhista. Então aqui eu chamo a atenção para o fato de que o detalhe no exame da endometriose é praticamente tudo. Então é no detalhe que o médico vai definir se o caso é clínico ou é cirúrgico. E se o caso for cirúrgico, dependendo do detalhe, a cirurgia pode passar de, por exemplo, 2 horas para 6 horas, a depender da quantidade de lesões e da localização dessas lesões. Então, na sequência, vamos colocar uma situação do dia a dia em que a gente vai perceber que facilmente a gente pode deixar coisas para trás se a gente não tem uma visão correta de toda a situação envolvida. E depois vamos passar também um caso real que já tinha sido avaliado pela ressonância magnética e antes da cirurgia o médico resolveu pedir também um mapeamento por ultrassom e vamos ver o resultado. Então aqui vamos imaginar uma situação do dia a dia. Vamos considerar que isso aqui seja o útero, na frente do útero aqui a bexiga. Então aqui a gente está numa visão como se estivesse numa videolaparoscopia. Então se aqui é o útero, aqui seria o ligamento redondo direito, aqui seria o ligamento redondo esquerdo, o útero sacro esquerdo e o direito. E aqui a gente poderia ver um foco de endometriose. Então numa videolaparoscopia o médico teria essa visão do útero. Aqui seria o fundo de saco posterior, em que é a parte mais baixa da pelve. E o médico na vídeo não tem acesso ao que está embaixo aqui do fundo de saco posterior, que seria aqui o assento da cadeira. Então a gente vai ver que se a gente puder ver um pouquinho mais de longe, a gente pode ver alguma coisa ali mais embaixo da cadeira. Então aqui mesmo que o cirurgião se esforce, ele não vai conseguir ter uma visão abaixo aqui do assento da cadeira, que seria a parte mais baixa da pelve. Agora, quando a gente tem uma visão correta de toda a situação, a gente vê que embaixo aqui do assoalho pélvico existe ainda uma outra estrutura até grande que poderia ser esquecida se o médico não tiver uma visão correta antes do procedimento. Isso aqui pode ficar e ser verificado que foi deixado para trás já tarde demais, em um exame específico meses após a cirurgia, já com a paciente referindo que não houve uma melhora significativa dos sintomas. Então daí a importância de um mapeamento completo antes de um procedimento cirúrgico para endometriose. Agora vamos ver um caso real em que pela ressonância não foi possível identificar 3 focos grandes de endometriose intestinal que a gente acabou achando pelo ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então vamos ao caso. Aqui vemos um caso então em que a ressonância mostrou muito bem a adenomiose, os miomas, mas acabou falhando na detecção de 3 focos profundos intestinais que estavam aqui atrás do útero. Então vejam aqui o reto. Aparentemente a gente não vê nada que chame tanto a atenção. A gente vê aqui uma curva habitual. A gente vê que na ressonância o intestino tem as suas curvaturas habituais e nessas áreas de curvatura, se a mulher tem focos de endometriose, fica difícil avaliar pela ressonância porque a gente não tem a possibilidade de esticar a parede da alça e ver se realmente há ou não algum foco de espessamento da sua parede. Vejam aqui, então, reto passando aqui perto do útero, aqui é a continuação dele. Pelo ultrassom a gente viu que aqui nessa outra curva, já da transição do reto com o sigmoide, havia um outro foco profundo de endometriose, que aqui não foi bem evidenciado pela ressonância, talvez essa área aqui, mas na ressonância não chamou tanto a atenção. E ainda no ultrassom a gente viu já a 20 centímetros da borda anal, um terceiro foco de endometriose profunda que também não foi bem evidenciado aqui na ressonância, talvez por movimentos da paciente durante o estudo, ou talvez porque também pegou uma área de curvatura, mas o fato é que a ressonância não conseguiu evidenciar nenhum dos 3 focos de endometriose profunda intestinal que a paciente tinha. E aqui numa visão coronal, que é 90 graus em relação à primeira imagem que a gente viu no sagital, a gente vê aqui o reto com aspecto relativamente preservado. A gente vai subindo aqui o útero, aqui o reto, e a gente vai passando toda a sua extensão. A gente vê aqui um certo borramento, mas a gente não vê nenhum foco bem característico de endometriose. E subindo a gente já tem aqui o sigmoide já a mais de 20 centímetros da borda anal, e aqui voltando, então a gente tem aqui o reto sigmoide, o reto,
E aqui já chegando na borda anal, a gente vai passando e não vê nenhum foco de endometriose profunda bem delimitado. Já aqui no ultrassom, a gente vê aqui o aparelho do ultrassom muito próximo aqui da parede intestinal. E a gente vai ver no vídeo que a gente consegue ver com detalhes todas as camadas. Então aqui é a muscular externa, a muscular interna, submucosa, mucosa. E aqui é o líquido no interior da alça intestinal, ajudando a delimitar a mucosa. Então vamos passar o vídeo, a gente vai ver os 3 focos de endometriose que essa paciente tinha. O primeiro foco aqui já a 10 centímetros da borda anal. Aqui a 16 centímetros o segundo foco. E aqui a 20 centímetros o terceiro foco. Então vamos dar um pause aqui então e vamos passando a imagem lentamente para a gente ver com detalhes esses 3 focos. Então vejam aqui o borramento da gordura em volta do reto e aqui o espessamento da parede retal. Então esse aqui seria o primeiro foco a 10 centímetros da borda anal e andando mais cerca de 5 a 6 centímetros a gente vê aqui o segundo foco. Vejam aqui a parede dentro do normal e toda essa área aqui espessada na parede anterior da transição reto-sigmoide já a 16 centímetros da borda anal. E continuando rodando aqui, a gente chega no terceiro foco já a 20 centímetros da borda anal. Então a gente viu que essa paciente tinha 3 focos de endometriose profunda que não chegaram a ser detectados pela ressonância magnética.